Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Isso aí, muito bem. Bom, a gente vai falar hoje sobre reencarnação e ciência. E são dois aspectos aqui que a gente tem que verificar em relação a essa temática. Primeiro, como a ciência vê a reencarnação, e depois como a ciência não vê a reencarnação. Então, são os dois aspectos que a gente precisa discutir, porque fazem parte do nosso dia a dia. Quando a gente pensa a respeito da ciência, normalmente a gente pensa que ciência é a descoberta dos fatos da natureza, não é isso? Está correto? Então, a ciência tem por finalidade deslindar ou descobrir o que está encoberto, pesquisar, averiguar, aprofundar a sonda sobre aquilo que é uma matéria de conhecimento. Então, a ciência tem essa finalidade. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falava sobre o materialismo, né? Que o espiritismo veio destruir o materialismo e tal, e eu estava discordando em parte do que ele está dizendo, porque a ciência dura, ela é muito importante para o espiritualismo. Vocês concordam com isso que eu estou falando ou não? Quem concorda? Levanta o braço. Por que é que você concorda? O materialismo, aquela fase que não acredita no invisível, não acredita no sobrenatural, faz com que a espiritualidade cresça em função disso. Ou seja, ela se propaga, trazendo a luz, trazendo a verdade que antes não era conhecida. Certo. Certo. Ok. Ok, muito obrigado, viu? Mais alguém? Ali atrás, ó. Quem? Ali. Boa noite, licença. Oi. Eu falei, levantei o braço, porque a ciência, né, materialista hoje, que ainda é a ciência positivista, né, de Descartes, é aquela ciência que visa um resultado, né, materialmente visível. Então, a gente ainda, apesar de toda a descoberta, né, do espiritismo por Kardec, que foi um cientista, a gente ainda tem, né, essa, eu não digo descrença, né? A ciência, ela precisa de provas materiais para demonstrar os fenômenos. Eu acho que a gente não está no zero, não. Já teve um progresso enorme aí. Inclusive, existem vários experimentos sendo demonstrados em algumas práticas integrativas, como reiki, como meditação. Então, a gente tem alguns avanços, mas mesmo esses avanços não estão diretamente relacionados a espírito, alma e corpo físico, sim, entendeu? Sim, ainda sei. Estão voltados a fenômenos físicos. Certo. É mais ou menos isso que é o que está acontecendo. Muito bem. Que eu acho. Ok, obrigado, viu? Mais alguém? Ali. Boa noite. Boa. Eu acho que quanto mais a ciência for dura, mais os estudos com relação à espiritualidade ficam mais fidedignos, não dando espaço para charlatanismo ou qualquer outra coisa. Muito bem. É isso aí, gente. Olha, tudo na vida tem uma finalidade e tudo converge para o mesmo lugar. Uma vez eu estava discutindo sobre espiritualidade num grupo, e aí um professor, que é um mestre assim, um cara que já tem muitos anos, rodou o mundo inteiro, experimentou de diversas ciências da mente, do espírito. Ele diz assim: vocês podem ir por qualquer caminho, mas todos nós vamos chegar no mesmo lugar.
Então, Allan Kardec, ele afirmava que a ciência, o desenvolvimento intelectual, era a grande mola propulsora do desenvolvimento moral. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente vê que tudo que a gente vive hoje na experiência dura da carne, de certa maneira, é algo que vai, em um determinado momento, nos levar a refletir sobre o porquê da vida, o sentido da existência, por que eu estou aqui. Não é verdade? A gente não tem essa questão aí? Abraham Maslow, quando estabelece sua pirâmide, ele coloca lá em cima, no cume da pirâmide, ele coloca justamente essas necessidades mais espirituais, essas coisas mais transcendentais. Então a gente tem essa necessidade, nós somos seres teotrópicos, nós somos atraídos por uma energia que é a energia do divino. Então, por mais que a gente fique parado, por mais que a gente fique em um determinado momento, a gente é chamado para esse lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês, e esse exemplo está num livro chamado As 7 Vidas de Fenelon. Alguém aqui já teve a oportunidade de ler? Fenelon é um espírito que participou bastante da codificação, ele teve várias existências, mas a história começa com um psicanalista do século XX, que foi amigo, discípulo de Jung. Ele era uma pessoa muito fria, ele e a mulher dele, 2 pesquisadores e tal. Ele teve uma infância, uma vida aparentemente normal. Aí, em um determinado instante, por volta aí do ano de 1940 e 45, ele teve um sonho. Que sonho foi esse? O sonho foi o do seu pai na estrada apontando para um templo. O pai estava todo bonitão e apontava para um templo e impedia que ele andasse por essa estrada. Ele chama isso de o grande sonho. Erlo von Waveren é o seu nome. E no momento em que Erlo teve esse sonho, ele começou a ter uma preocupação. Opa, não foi isso que eu vim fazer aqui. Não é o que eu estou fazendo, pesquisando alma, pesquisando psiquismo, que eu vim fazer aqui. Eu vim ser um educador de almas, um pacificador de almas. E quando ele vai fazer os seus estudos de regressão, quando ele vai voltar com outros sonhos, lembrando de vivências passadas, ele vai se lembrar de 10 encarnações passadas, aonde ele teve presença na igreja, ele teve presença na ciência, ele teve várias vidas experimentando uma multiplicidade de experimentos, de possibilidades, mas naquela vida especificamente, o despertar se deu justamente em um acúmulo de conhecimento intelectual. Ele, em um determinado ponto, sua mente estava predisposta àquele creche, àquele racha, e ele soma toda essa sua experiência de análise do psiquismo com toda uma experiência ancestral do espírito e vai pautar aí a sua grande busca, a busca por si mesmo, a partir de um grande sonho. Então isso acontece com a gente ordinariamente, porque mesmo que a gente seja assim duro, mesmo que a gente esteja na ciência mais forte, um dia a gente vai, ter esse momento que é um momento de pensar sobre o sentido das coisas. Um segundo caso interessante que eu sempre trago em relação a isso é o caso de um cientista chamado Francis Collins. Alguém aqui já ouviu falar sobre ele? Francis Collins foi o pesquisador que coordenou o projeto Genoma. Quando esse projeto teve muitas idas e vindas, aí lá nos Estados Unidos criaram uma empresa chamada Celera Genomics. A ideia era que, quando terminasse o projeto, que nós pudéssemos saber, através do mapeamento genético das pessoas, se nós íamos ter doença no futuro, que tipo de doença nós teríamos, qual era a nossa situação, que aperfeiçoamentos nós poderíamos fazer nos indivíduos a partir de manipulação genética. Ou seja, vender o código genético ou vender serviços genéticos seria uma grande oportunidade de negócio. Só que, quando o projeto foi desenvolvido, ele ganhou escala mundial.
Ele teve, inclusive, contribuições aqui em Ilhéus. O pessoal da Universidade de Ilhéus participou, de alguma forma, dessa pesquisa. Computadores do mundo inteiro somados para fazer o mapeamento do genoma. E esse homem, ele era ateu, ele foi chamado para ser o coordenador do projeto. Agora, olha só o que acontece com esse nosso amigo. Ele, quando atendia um paciente no consultório dele, e chegava alguém que tinha fé, por exemplo, a pessoa estava doente e dizia assim, mas eu acredito que eu vou ficar boa, porque eu tenho lá uma crença em São, não sei o quê, falava o nome de um santo lá, e ele ficava olhando aquilo. Sabe o que é que ele sentia? Inveja. Porque ele não conseguia sentir nada. Ele não tinha a menor movimentação. Eu faço a comparação comigo. Eu, por exemplo, não sei o que é torcer para um time de futebol. Eu não estou falando isso me gabando, não. Eu, às vezes, sinto inveja dos amigos. Que eles falam aquilo com tanta emoção e eu olho para mim e não consigo achar essa emoção. Deve ser mais ou menos a mesma coisa que o amigo lá sentia em relação à religião. Então, o que aconteceu? Ele ficava assim, futucando, e perguntava, por que você acredita? E a pessoa dizia uma coisa assim, tão sem base, meio tertuliano, né? Tertuliano dizia que ele acreditava mesmo que fosse absurdo. Então, as pessoas, meio que tertulianamente, diziam para ele coisas e ele ficava com inveja. Bom, enfim, ele vai para o projeto Genoma, e o objetivo dele é descobrir quais são as formas que o gene tem de transmitir, por exemplo, caracteres comportamentais, determinadas características do ser que não podem ser facilmente explicadas por uma transmissão genética. A ideia dele era explicar tudo e acabar de vez com esse negócio de encarnação, esse negócio de espírito. Ou seja, se esse projeto tivesse a resposta que era expectada dele, provavelmente a gente teria que reinventar todos os nossos argumentos, porque eles estariam trazendo, do ponto de vista de uma ciência, de comprovação, uma série de coisas que iriam desacreditar alguns dos postulados da espiritualidade. Só que ele não conseguiu achar nada disso. Ele achou o basicão, um monte de coisas sem finalidade aparente, e foi uma grande frustração. O mundo disponibilizou o projeto aberto. Não houve comercialização disso. E as empresas que foram criadas para comercializar esse produto tiveram que fechar as suas portas. O Francis Collins, que era ateu, ele recorda no seu livro A Linguagem de Deus, que ele vinha andando no seu carro com a sua esposa, e de repente ele olhou para o lado, tinha uma paisagem linda, tinha um campo verde enorme, muitas flores em todos os lugares, e uma geleira lá longe que descia da montanha e se debruçava sobre o campo. E ele parou o carro, foi até o meio desse pasto, desse jardim, se ajoelhou e disse: nesse dia eu me rendi a Jesus. Ele fez mais ou menos como Paulo. Paulo era um homem frio. Paulo de Tarso, de verdade, lá de Damasco. Ele era um homem frio. Ele era um doutor da lei, um perseguidor de cristãos. Pelo menos essa é a história que conta dele. Então, o que acontece quando ele chega nas portas de Damasco? Ele cai do cavalo. Eu acho que quem contou essa história era baiano. Porque a gente que usa essa expressão, né? Caiu do cavalo. Então, ele cai do cavalo. Por que ele cai do cavalo? Ele cai do cavalo assim, sem querer mais? Não. Aquilo é algo que já vem se mexendo dentro da pessoa e que, num determinado ponto, a partir da presença de um evento catalisador, aquilo eclode, aquilo acontece e a pessoa muda. Isso tem muitos exemplos aí na nossa história da humanidade, mas, voltando à questão da dureza da matéria, vamos agora chegar no século XIX, exatamente no século positivista, iluminista, no século das ideias.
Divaldo conta a história de que, em um determinado instante, lá na Universidade de Paris, saía uma procissão, um andor, com uma moça em cima. Essa é uma bailarina, por nome Candeio, e ela estava representando ali a deusa da razão, a deusa da ciência e da razão. Então, como era a história? Ciência e razão, eis aí os nossos deuses. Porque vocês vão lembrar que até antes disso, a igreja é que monopolizava a ciência. Toda a pesquisa era feita dentro da igreja. E claro que as verdades que estavam emergindo das pesquisas científicas eram filtradas pelos dogmas afirmados pela própria igreja. Como, por exemplo, a centralidade do universo ser a Terra, a questão do homem ser um objeto direto da criação de Deus, aquele boneco de barro ter se transformado na gente, do jeito que a gente é, a Terra ter alguma coisa em torno de 6.000 anos, essas coisas que foram criadas, essas teorias que foram criadas e que elas não coadunavam com as pesquisas, elas começaram a dar origem a perseguições, dar origem a determinados tipos de punições. E os grandes cientistas, que eram homens da religião, como Copérnico, como Galileu, como Newton, o próprio Charles Darwin, esses homens tiveram dificuldades incríveis, gente, de afirmar suas coisas. Você imagina? Charles Darwin, o cara que viveu com uma formação religiosa, e de repente ele vai dizer assim: não, Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança, não, porque o homem é resultado de um processo evolutivo. Vocês já imaginaram isso? Depois o outro olhando o universo e dizer assim: não, não é a Terra que é o centro, não, quem é o centro é o Sol. Então essas dificuldades levaram a um embate entre a ciência e a espiritualidade, e a um acordo. Como era o acordo? O acordo era: a igreja cuida da alma e a ciência cuida do corpo. Essa divisão impediu que as coisas andassem, impediu que as coisas evoluíssem. E naquele momento o homem dava um grito de liberdade, fazendo uma ruptura com aquele pensamento teológico tradicional, abrindo espaço para o novo, que era a ciência. Agora vocês imaginem, Isaac Newton desenvolve os princípios matemáticos da filosofia natural. O espaço todo esquadrinhado já pelos telescópios rudimentares, e toda a ciência avançando rapidamente sobre o homem. Começa-se a desenvolver algumas especulações, chega-se no final do século XIX, chegam a dizer que não tinha mais nada para ser descoberto, que acabou tudo, que estava tudo resolvido. Aí chega no ano de 1855, um professor de criança, um polímata, que ele era formado em várias ciências, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, também conhecido futuramente como Allan Kardec. Ele vai numa reunião na casa de uma médium chamada Senhora de Plenamaison, e lá ele vai ter uma experiência que ele nunca teve. Ele vai ter contato com o mundo espiritual de uma forma que ele nunca pensou em ter, até porque ele não acreditava em reencarnação, ele não tinha essa visão da espiritualidade, ele era até de uma formação católica, ele era deísta, não é? O deísta, ele não acredita na intervenção divina, ele acredita nas leis perfeitas do universo. Ele era um cara muito racional, como qualquer pessoa do seu tempo. Só que agora ele participa de uma reunião onde ele percebe que por trás daqueles fenômenos espirituais existia um fundamento que não estava claro, que não estava devidamente esclarecido. Esse fundamento que estava ali posto agora era um fundamento que precisava ser descoberto, precisava ser deslindado. E ele diz: vou agora investigar o lado
de lá. Olha a dificuldade dele agora. Como é que ele, um cientista, vai apresentar espiritualidade para aquelas pessoas daquele tempo? Ele então começa a fazer experimentos científicos com os espíritos. O espiritismo nasceu como uma ciência que explica a origem, o destino e as relações entre os vivos e os mortos. Explica de onde vêm os espíritos, para onde vão os espíritos e qual é a relação que existe entre as interdimensionalidades. O espiritismo não veio dizer que você tem que se ajoelhar no milho, pagar promessa, acender vela, rodar um colar de pérolas, nada disso. O espiritismo veio explicar como funciona o mundo espiritual, como o que é um espírito, o porquê é que o espírito evolui, como é que ele evolui, de que forma é que ele atua, de que forma é que ele faz. Isso não tem nada de religião. Ele vai começar como filosofia e ciência. Chega ao ponto de alguém dizer que na virada do século XX fazia todo sentido acreditar que os conceitos de Kardec seriam incorporados às pesquisas do meio acadêmico, porque ele usava de uma ciência muito rigorosa. Allan Kardec, como se diz na linguagem aqui da Bahia, não comia conversa de qualquer reunião mediúnica. Se chegasse numa reunião um médium e o espírito começasse a conversar de uma forma incompatível, desconexa com aquela realidade que estava ali posta, ele tratava aquele momento com o devido cuidado para não assimilar coisas que não correspondiam à verdade. Ele usava, inclusive por sugestão de um próprio espírito, ele usava o método de refutar 10 verdades a aceitar uma inverdade. Então era uma coisa muito rigorosa, gente. O princípio que ele usa é o princípio da universalidade. Alguém sabe aqui qual é esse princípio? Como é que ele funciona? A universalidade é o seguinte: ele preparou um conjunto de perguntas sobre o mundo espiritual, sobre o funcionamento do mundo espiritual. E aí ele chegava em um determinado momento e fazia a pergunta para um médium com o espírito X. Depois ele fazia essa mesma pergunta para outro médium que não se conhecia, que não conhecia, para o espírito Y. Depois fazia a mesma pergunta para um médium terceiro com o espírito Z e combinava as respostas. Lembrando que esses médiuns eram moças, 17, 18 anos, que não tinham a cultura para produzir aqueles conteúdos, gente. Não era natural das moças terem esse tipo de cultura. Mas ele fazia perguntas em vários idiomas, de formas diferentes, às vezes perguntas mentais, e recebia respostas muito contundentes. E quando essas respostas eram coincidentes, ele assumia que ali existia uma verdade. Hoje, por exemplo, o princípio da universalidade seria extremamente prejudicado por causa das redes sociais. Vocês concordam? Porque quando alguém escreve alguma coisa ou faz uma reunião mediúnica, publica, o outro lê, o outro já sabe, e aí começa a repetir a mesma coisa que o outro falou acolá, e vai, daqui a pouco você pensa que aquilo é uma universalidade, quando em verdade aquilo é apenas uma notícia que se espalhou. Mas no século XIX esse método era extremamente eficiente. Por quê? Porque não tinha rede social, porque não tinha como reverberar. Atravessar de uma cidade para outra já era quase que uma distância intransponível para esse tipo de notícia. Então ele foi construindo o seu acervo, o seu arcabouço de ciência a partir desse momento. Escreve um livro chamado Instrução Prática das Manifestações Mediúnicas, que ele vai chamar depois de Livro dos Médiuns. Esse livro ele publica no ano de 1861. Depois, sentindo a necessidade de trazer um manual de reforma moral, porque ele compreende
que a reforma moral era algo extremamente importante para a evolução espiritual. E ele compreende que Jesus trazia no seu código, no seu evangelho, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, Jesus trazia um belíssimo manancial de procedimentos e de formas de pensar na vida a partir do processo evolutivo. Quando na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual é o espírito mais perfeito que já pisou na face da terra, a resposta é Jesus. E ele faz inclusive um comentário dizendo que Jesus foi na forma humana o espírito que pôde adquirir a mais alta potencialidade. Então é natural que ele pegasse os ensinos de Jesus e trouxesse para dentro da doutrina. E ele faz então a publicação de um livro que vai ser chamado, de Evangelho segundo o Espiritismo. Começa com o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas algum amigo marqueteiro disse a ele: rapaz, qualquer imitação já não é mais a mesma coisa. E ele vai mudar o nome do livro para Evangelho segundo o Espiritismo, isso no ano de 1864. No ano seguinte, em 1865, ele vai publicar O Céu e o Inferno, onde ele desconstrói a ideia do inferno, como a gente imaginava, desconstrói a ideia do céu, desconstrói a ideia do anjo, desconstrói a ideia do demônio, desconstrói todas essas ideias a partir das perspectivas dadas por sua ciência espiritual. E em 1868 ele publica a Gênese. Na Gênese ele vai fazer um negócio que ele não tinha feito em livro nenhum. Ele vai explicar os milagres que Jesus realizou através dos ensinos dos Espíritos. Então, essa é, de uma forma bem resumida, a construção desse chamado Pentateuco, desse chamado conjunto de livros produzidos por Allan Kardec, que sustentam como piloti a doutrina espírita. A doutrina espírita vai avançar nesse ramo de ciência, mas também vai ganhar ramificações, como uma ramificação religiosa. Esse lado religioso do espiritismo vai ficar muito forte, sobretudo no Brasil. Se você for para outros lugares, como na Europa, por exemplo, tem lugar que você não pode falar de Jesus. Você pode falar de mediunidade, reencarnação, você pode falar tudo, você só não pode falar de Jesus. Então isso você vê que realmente como isso modifica. Eu vou trazer aqui para vocês uma opinião de Camille Flammarion, que ele é contemporâneo de Allan Kardec, amigo. Esse era um gênio. Só para vocês terem ideia quem era Camille Flammarion, e nós estamos falando de reencarnação, ele quando tinha por volta de 14 anos de idade, ele morava numa mansarda, ele morava num lugar bem ruim mesmo, assim, tipo um sótão, abandonado. E ele estava quase morrendo. O médico foi então socorrê-lo. Quando chegou lá, tinha na cabeceira da sua cama um manuscrito desse tamanho, mais ou menos, assim, com umas 800 páginas. E o médico, enquanto esperava o efeito dos remédios, vai ali olhando aquilo tudo e pergunta: que livro interessante, onde você conseguiu? Ele disse: eu escrevi. Com a idade de 15 anos de idade, ele escreveu um livro sobre o universo, um livro de ciência. Esse é Camille Flammarion. Esse homem, ele vai ficar impressionado com Allan Kardec. Ele diz: esse complexo estudo deve entrar agora em seu período científico. Estamos falando aí de século XIX, tá? Os fenômenos físicos sobre os quais não se insistiu de início devem se tornar agora o objeto da crítica experimental, olha a linguagem, a qual devemos a glória do progresso moderno. Em momento nenhum ele está abandonando a ciência, ao contrário, está reforçando a ciência no seu aspecto da frieza, e as maravilhas da eletricidade, do vapor. Esse método deve tomar os fenômenos de ordem ainda misteriosa, aos quais assistimos, vamos dissecá-los, medi-los e defini-los. Linguagem de cientista, não é? Porque, senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas é uma ciência da qual conhecemos apenas o ABC.
o sobrenatural não existe mais. As manifestações obtidas por intermédio dos médiuns são, como as do magnetismo, do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. Não há mais milagres. Olha aí. Assistimos à aurora de uma ciência desconhecida. Então, essa é a expectativa, gente, daquele momento. Pense em uma coisa interessante. Você, cientista, no século XIX, entrar em contato com uma coisa dessa magnitude e olha para como é que eles olhavam para aquilo tudo, aquele conhecimento. Agora nós vamos explorar a natureza, porque a natureza baixou a cortina e abriu uma janela que estava fechada para o homem. Agora nós podemos enxergar para além do físico, podemos ver aquilo que não está tangível, que não é possível ser tocado. Então, essa é a expectativa dos cientistas que trabalhavam na doutrina. Aí, se a gente for fazer uma transposição para a ciência de um modo geral, a gente vai ver um outro livro que foi escrito por um cara chamado Rupert Sheldrake. Quem conhece ele aqui? Levanta a mão. Olha como essas coisas são engraçadas, gente. Eu, no ano de 1985, eu tinha 20 anos de idade. E eu, por um motivo que eu não me perguntem porquê, nem como, chegou nas minhas mãos um recorte de jornal falando sobre campos mórficos. Alguém já ouviu falar disso aqui? E eu não sei porquê também, eu fiquei atraído por esse conceito e fui estudar aquilo naquela época. Eu não tinha nenhuma vinculação ainda mais formal com o espiritismo, aliás, com religião nenhuma, embora não fosse ateu, não fosse agnóstico, eu me considerava um espírito não praticante, se é que tem essa possibilidade. E aí o que aconteceu? Aquilo ficou na minha cabeça. O que é um campo morfogenético? O campo morfogenético é uma explicação para a forma das coisas. Então, na década de 50 surgiu essa teoria e na década de 80 esse biólogo chamado Rupert Sheldrake, ele começa a fazer experimentos com passarinhos. Ele começa a observar que determinados comportamentos de aves são replicados sem que essas aves tenham contato umas com as outras. Isso aí vem de uma experiência que foi feita na década de 50 com macacos, numa ilha no Pacífico. Que experiência foi essa? Os macacos adoravam comer batata doce. E eles bogavam batata doce para os macacos e os macacos comiam. Um belo dia, eles misturaram serragem nas batatas e os macacos pararam de comer as batatas, porque estava misturado. Até um belo dia que uma macaquinha chegou lá, pegou a batata e lavou e comeu. Aí o que a macaquinha fez? Chegou no Instagram dela e botou: olha, lava a batata que fica com gosto de batata. Os macaquinhos mais novos começaram a lavar a batata e começaram a comer batata, e os mais velhos sem comer batata. Até um determinado ponto, quando chegou um determinado número de macacos, todos os macacos passaram a comer batata. E eles começam a fazer estudo justamente a partir dessa experiência que é chamada do 100º macaco. Eles vão fazendo experimentos e vendo o seguinte: quando uma coletividade repete o mesmo procedimento, a tendência é que uma coletividade maior, não conectada, passe a adotar este procedimento, mesmo que não seja usual. Isso é chamado um fenômeno de ressonância mórfica. E a partir daí ele começa a explicar por que as coisas têm a forma que têm. Ou seja, uma cadeira, um copo, uma célula, uma mitocôndria, eles vão ter essa forma porque existe um campo formador. E esse campo, ele é mórfico porque ele é morfogenético, ele é passado
de uma geração para outra, de um ser para o outro, ele é transmitido de alguma forma e ele é adotado por esse novo ser, por isso esse novo ser passa a ter esta mesma forma. Ou seja, observe que ele está indo para um conceito que está para além da genética. Ele está indo agora no conceito do perispírito, como elemento formador, como elemento de forma. Onde é que está o ponto que isso aí intriga todo mundo? A célula principal, a célula nossa, né, essa célula matriz, que começa a se dividir e de repente a célula tronco, ela começa a virar uma unha, ela começa a virar um neurônio, ela começa a virar um pedaço de braço, ela começa a virar um osso, ela começa a se diferenciar e vai saindo e vai ficando e de repente ela vai se formando e as células, inclusive células de cicatriz, vão recuperando em células de cicatriz. E você vai vendo que isso vai acontecendo através de um modelo, de forma, tem que ter um projeto, um design, para que naquele exato momento, daquela forma, haja ali uma mutação, haja ali uma transformação, uma especialização, para então virar algo. Essa é a experiência do campo morfogenético, que não só transforma ou transmite sinais de forma, mas, sobretudo, informação. O que aconteceu com a experiência de Sheldrake? Alguém aqui tem cachorro em casa? Quem tem cachorro em casa aqui, levanta o dedo. Vocês já tiveram a experiência de você estar chegando em casa e longe da sua casa, quando você está chegando, o seu cachorro correr para a porta? Essa é uma experiência que ele faz. Vocês já tiveram uma experiência de olhar para a nuca de alguém que está andando na sua frente? Se não fizeram, façam. Porque você vai olhar para a nuca da pessoa e daqui a pouco a pessoa vai virar e vai olhar para você. Então ele faz algumas pesquisas inusitadas, com resultados muito interessantes e escreve uma teoria sobre os campos morfogenéticos. Se você entrar na internet hoje e for olhar Rupert Sheldrake, que é referenciado por cientistas como Amit Goswami e outros mais que consideram ele um top da ciência moderna, você vai ver lá que a sua ciência é considerada uma pseudociência. Por que é pseudociência? Porque não corresponde aos padrões normais da ciência. Ok? Então, ele escreve um livro chamado Ciência Sem Dogmas porque ele foi vítima disso. Ele diz que os cientistas que são mais duros, eles terminam sendo tão dogmáticos quanto os antigos religiosos, porque eles usam de um conjunto de códigos e de procedimentos que engessam a pesquisa para outras dimensões. Então, quais são os postulados? Tudo é essencialmente mecânico. Tudo é movido por uma mecânica que alguém falou de Descartes, né? Descartes, tudo é mecânico, toda a matéria é inconsciente, não tem princípio inteligente em nada, é tudo acaso, é tudo consequência de coisas que são previsíveis, a quantidade total de matéria e energia é sempre a mesma, né? As leis de natureza são fixas, a natureza não tem propósito e a evolução não tem objetivos. Vocês já imaginaram um negócio desse, gente? É você imaginar que as coisas acontecem assim. Por que acontece? Por que o sol nasce? Ele nasceu. Por que a lua chegou? Porque chegou. Por que a flor nasce? Porque é flor. Né? Então, não tem explicação para nada assim. Que eu digo explicação é explicação extra. Explicação tem, mas é extra. Toda herança biológica é material. A mente está dentro da cabeça. Observe que essa história da mente e da cabeça transforma todo o ser e sua subjetividade em um epifenômeno do cérebro. Quem é você? Você é o resultado dos seus neurônios. O que você sente, o que você imagina, sua mundividência, sua cosmovisão, sua percepção de si mesmo, tudo isso é construção de rede neural. E essa é a ideia da ciência. O que eu falei de grande sonho, os exemplos que eu citei aqui de Erlo von Wavre, etc., isso aí esquece, isso aí não tem nenhum propósito, isso, tá?
Bom, as memórias estão armazenadas, obviamente, no cérebro. Fenômenos inexplicados como telepatia são ilusórios. A medicina mecanicista é a única que realmente funciona. São princípios dogmáticos da ciência, né? E esse livro aí ele fala bastante sobre isso. Tudo bem? Bom, a gente vai falar sobre algumas dessas coisas mais lá para frente, mas a princípio esse não é um pensamento que foi construído por uma pessoa, mas por uma corrente de pensadores que trouxeram essa mesma ideia. Francis Bacon: deixem que a raça humana recupere esse direito sobre a natureza, direito este que lhe pertence por legado divino. Seu exercício será governado por uma reta razão e pela verdadeira religião, que é a ciência. Aí a gente tem Louis Pasteur, né, que trouxe contribuições importantes para a ciência. Tenho interesse, eu lhe suplico, pelas instituições sagradas, a que demos o expressivo nome de laboratórios, transformar os laboratórios em templos sagrados. Exijam que sejam multiplicados e adornados. Eles são o templo da riqueza e do futuro. É lá que a humanidade cresce e torna-se mais forte e melhor. Já pensou? Olha mais aí, ó. George Sarton: a verdade só pode ser determinada por especialistas. É dogmático ou não é? Você tem que, para dizer alguma coisa, você tem que fazer um curso, você tem que fazer uma faculdade, né? Tudo é decidido por grupos bem pequenos, na verdade, por especialistas isolados. No entanto, os resultados são cuidadosamente conferidos por alguns outros. As pessoas não têm nada a dizer, a não ser aceitar as decisões que lhe foram impostas. Podia até trocar o nome desse rapaz por outro, né? Eu tenho certeza que vocês lembraram dele aqui agora. As atividades científicas são controladas por universidades, academias e sociedades científicas. Mas esse controle não poderia estar mais afastado do controle popular. Você tem o direito de ficar calado, de escutar e de aceitar tudo que a gente disser. Tem diferença disso para o pensamento religioso tradicional, vocês acham? Tem diferença? Ou é a mesma coisa? A mesma coisa, né? Quando o cara chega lá e impõe uma verdade, diz assim, de cima para baixo, etc., aceite, é a mesma coisa. Tem muita diferença. Existe, inclusive hoje, dentro dessa análise da ciência, um conceito chamado de materialismo promissório. Vocês sabem o que é isso? Aborto. O aborto é considerado uma coisa sem consequências, porque, quem sabe, por quê? Toda vez que alguém for falar sobre isso, vai trazer o primeiro tema, que é a dúvida de quando começa o quê? A vida. A dúvida de se a vida começa quando o indivíduo nasce ou quando a primeira célula entra em processo de divisão, ou seja, na concepção. Essa é a questão principal. E quando se afirma que você não tem certeza disso, se toma uma decisão baseada em uma suposta certeza. O nome disso é materialismo promissório. Se toma uma decisão baseada em uma suposição que pode ser verdade, mas pode não ser. Aqui eu vou fazer que nem Blaise de Pascal. Sabe qual é a probabilidade? Imaginando que não tem nenhuma ciência, imaginando que não tem nenhum saber, você sabe qual é a possibilidade de toda vez que você tem uma dúvida, você está certo? Qual é a probabilidade? Essa é fácil, gente, juro. Quando você tem uma dúvida, qual é a probabilidade de você estar certo? 50%, porque é binário, ou você está certo, ou você está errado. Isso era uma... Se você não acredita no mundo de Deus, você tem 50% de chance de estar certo e 50% de chance de estar errado. 50% não é pouco, não, é muito, né? Não é muito? Bom, mais alguns aí, ó.
as leis e os fatos fundamentais mais importantes da física já foram descobertos. Olha a data, gente. 1894. Nada há mais a ser descoberto em física, tudo o que resta são medições cada vez mais precisas. Lord Kelvin, O que aconteceu em 1900 que mudou a ciência radicalmente? Quem pode dizer? Por volta de 1900, claro. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. O início, né, do desenvolvimento de todos os conhecimentos da física quântica, que pegou a física newtoniana e disse assim: fica aqui, caderninho, porque o universo vai se abrir aqui agora para vocês. Não foi isso que aconteceu aí? A ciência parou depois da física quântica? Ou antes da física quântica, na física newtoniana? Claro que não. Olha que todos os dias a ciência traz coisa nova. Aí o exemplo melhor disso é o ovo. Quantas vezes vocês já pararam de comer ovo e já voltaram a comer porque dizia que era proibido, depois dizia que era liberado? Eu sou do tempo que você não podia tomar suco de manga com leite, porque ficava com a boca torta. Que você não podia ficar com a sandália virada, que senão a mãe morria. Vocês estão rindo por quê? Porque hoje, se eu ver uma sandália virada de cabeça para baixo, eu vou na hora e desviro. Vai que minha mãe morre. Está entendendo, gente, como é o processo, a ciência, como é que funciona? Então, isso faz parte da gente. Em verdade, quando a gente não sabe uma coisa, quando a gente não conhece, nós temos a avidez de buscar uma explicação. Nós somos pessoas que somos curiosas e temos a tendência a explicar tudo. Fenômeno palestrante espírita, a gente fala sobre tudo, gente. Se chamar para falar sobre garagem de carro, a gente faz uma palestra sobre garagem de carro. Isso às vezes é uma coisa que a gente tem na cabeça, a gente acha que pode formar, né? Então tem um ditado velho que diz que para quem entende de martelo, todos os problemas são pregos. Então aqui vocês veem que o pensamento, embora a ciência seja uma coisa muito legal, mas a forma como ela é feita, se você não tiver flexibilidade, você engessa o experimento, você engessa a possibilidade. Fechar os olhos para a dimensão espiritual é perder um tempo imenso e explorar pouco as possibilidades de uma nova dimensão. Então você imagina aqui, ó, as práticas integrativas complementares que foi citada aqui por nossa amiga. Essas práticas é o seguinte: olha, velho, não sei por que não funciona, então faz. Eu sei que funciona. Por que eu sei que funciona? Porque quem recebe esse passe, quem tem essa possibilidade de ter acesso a isso, tem índice de recuperação melhor do que quem não tem. Agora, o que está? Se é a energia, se é a fé da pessoa, a ciência não quer saber, ela só simplesmente liberou e chama de práticas integrativas complementares, uma coisa que a gente já sabe o que significa. Tudo bem? Então aí a gente tem a possibilidade realmente de ver. Allan Kardec, ele tinha uma visão muito interessante sobre isso, e outros continuadores também tinham. Aqui no Brasil tinha a Hernani Guimarães Andrade, estudou bastante, fez pesquisa sobre perispírito, sobre o espírito, sobre a questão do que ele chamava de modelo organizador biológico, né? Pesquisas sérias, feitas com rigor científico. Mas hoje eu tenho um amigo que ele é doutor, é reconhecido internacionalmente, faz pesquisa, escreve muitos artigos. Se você chamar ele para um congresso espírita, ele não vem. Porque se o trabalho científico dele ganhar conotação de espírita, ele perde credibilidade na academia. Ele não vem. Com todo o amor que tem ao espiritismo. Vocês estão entendendo onde é que nós estamos? Jung tinha mediunidade. Jung veio de uma família com mediunidade. A mãe dele, inclusive, tinha uma personalidade múltipla. Ele também dizia que tinha
tinha as visões. Quando ele conversa com Freud, ele dizia: sua estante vai estourar, vai dar um traque aí na estante. Por que você sabe? Porque quando eu sinto dor no estômago, acontece isso. Aí ele disse: agora eu estou sentindo. Aí deu 1 minuto, traque. Aí Freud recomendou ele a não botar isso para frente, porque isso podia ser um suicídio acadêmico. E outros, como vocês vão ver pela aqui para frente, também tiveram o mesmo desafio no tema da nossa noite. Se alguém acredita na ciência, deve aceitar a possibilidade, até mesmo a probabilidade de que a grande era das descobertas científicas tenha chegado ao fim. Aonde estamos aí? 1997. Então passa 100 anos e a gente continua com essa bobagem de achar que a gente vai explicar o mundo por uma equaçãozinha matemática simples, não é? Allan Kardec diz assim: com relação às coisas notórias, a opinião dos cientistas é com toda razão fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas no tocante aos princípios novos, as coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética, visto que eles não se acham menos que os outros sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o cientista tem talvez mais preconceitos que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao seu ponto de vista, donde mais aprofundou seus conhecimentos. Quem entende de martelo, os problemas todos são pregos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica, o químico refere tudo à ação dos elementos, etc, e etc, e etc. Ok? Bom, o Rupert Sheldrake vai dizer que a ciência é inovadora quando os cientistas se sentem livres para fazer novas perguntas e elaborar novas teorias. Você só vai dizer realmente que você é livre se você tiver liberdade de pensar o que quiser, de dizer o que quiser, de pesquisar o que quiser, sem ser estigmatizado, sem ser cancelado, né? Usar essa linguagem de hoje, porque você está ferindo os brios da academia. Então, esse movimento de abertura do novo passa por aí o resgate, digamos assim, da ciência espírita, porque eu estou insistindo nesse viés, porque tem duas coisas que eu acho que nós perdemos a mão em relação ao espiritismo: Deus e reencarnação. Por que perdemos a mão? Porque nós continuamos na inércia de Deus, como víamos das nossas experiências ancestrais, e a reencarnação como a possibilidade de explicar assuntos familiares. Hoje é muito comum nascer um menino em casa e dizer: é vovô, é vovó, é meu irmão, é meu primo. Tá certo? Cuidado com essas coisas, porque não é tão simples assim. Tá certo? As coisas têm mais... É preciso a gente aprofundar um pouco mais esse assunto. Tá bom? Muito bem. Então, Allan Kardec vai dizer que as ciências ordinárias estão nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Ou seja, você pode pegar uma célula, bota no microscópio, faz análise numa placa de Petri, você pode fazer combinação de produtos químicos, você pode fazer tudo que seja tangível e mensurável pelos equipamentos que você dispõe hoje. Mas como é que você vai fazer uma experiência com o espírito? Imagina. Como é que seria uma experiência com o espírito? Imagina só, você pega um médium aqui na Bahia e chama um espírito. Ele dá uma comunicação e responde uma pergunta. Aí você vai na Inglaterra, chama o mesmo espírito, porque espírito não paga passagem de avião, tem essa história, né? Espírito superior, volita, chega rápido. Aí ele aparece de outro jeito, fala de outra forma.
O que a ciência vai dizer? Não é o mesmo. Experiência não se confirma, porque aqui é azul, lá é amarelo. Como é que pode ser azul igual ao amarelo? Dá para fazer isso? Não dá para fazer pelo seguinte, porque o espírito se manifesta aqui na carne através do médium. E para se manifestar através do médium, ele usa o aparelho psicofísico do médium. É igual o aparelho? A cultura é a mesma? O acervo mental é o mesmo? A parte de expressão é a mesma? Não, é diferente. É claro que esse espírito vai se manifestar de uma forma diferente, porque não é o espírito que fala, é o espírito que induz no psiquismo do médium para que o médium fale. É por isso que Chico dizia que grande parte da sua comunicação era dele. Claro, está certo. Tecnicamente é isso mesmo, e não tem nada de fraude nisso. É uma questão de princípio técnico. O espírito não toma conta do corpo como você vê em Ghost. A mulher sentada e o espírito, aquele negócio, incorporou. Aquilo é um processo de conexão perispiritual, de transfusão mental, de ondas mentais entre o espírito e o médium, que afeta o aparelho sensório do médium, o sistema central dele, e a partir daí ele cede seu aparelho psicofônico, seu aparelho físico, para que o médium, o espírito se expresse. Então, se o médium ficar, por exemplo, prestando atenção na conversa do espírito, ele vai atrapalhar a conversa do espírito. Então, o médium tarimbado, ele se permite a experiência e deixa fluir. Mas todo o acervo passa no cérebro do médium, na capacidade do médium de se expressar. Aí você diz, mas como é que o espírito fala em outra língua? O rapaz é um trabalhador rural ali de Jiquié, que está ali na enxada, ali no campo. E de repente ele começa a falar francês, japonês. Como é isso? Quem sabe, a gente viu aqui que a memória está dentro do cérebro. Ele está trazendo uma reminiscência do arquivo cognitivo do cara que está em outro lugar que não é na cabeça dele. É isso que a ciência precisa avançar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem um rapaz aí, inclusive, que aprendeu vários idiomas. Ele não é nem alfabetizado, mas ele fala vários, inclusive é baiano, se eu não me engano, ele. Aprendeu japonês com o espírito aparecia, ensinava japonês, ele fala fluentemente. Então o que acontece é que essas coisas a gente precisa estudar mais, gente, para entender como é que funciona isso. Esse dinamismo da mediunidade. Então, nós não podemos repetir a experiência mediúnica porque ela corre o risco muito sério de não se repetir igual, como a ciência poderia dizer. Nas condições normais de temperatura e pressão, vamos fazer aqui diversas experimentos com duplo cego, com não sei o quê, para chegar num resultado. Não vai chegar. Então, enquanto a ciência não desenvolveu um método novo de experimentação da espiritualidade, os métodos atuais não adianta. Você vai levar um termômetro para medir temperatura de espírito? Quando Mesmer foi quem desenvolveu a grande pesquisa sobre o magnetismo, que influenciou muito Allan Kardec, antes dele ser Allan Kardec. Ele estudava o magnetismo. O que Mesmer fez? Numa das experiências, ele criou aí uma escola e tinha um seguidor dele, que era o Marquês de Pessaguir, que ele desenvolveu uma técnica de magnetizar pessoas. E o que ele fazia quando ele magnetizava uma pessoa? A pessoa entrava em transe. Ele botava a mão sobre a pessoa e a pessoa entrava em transe. Isso é um transe mediúnico que tinha, mas eles não chamavam assim. E aí ele pega lá, tinha um rapaz, um trabalhador da roça, chamado Victor Reis, era um trabalhador rural, e ele magnetizava esse homem e ele começava a dar discursos de um nível intelectual fora daquela caixinha ali. Então, Allan Kardec fala isso, cuidado, ao experienciar, ao experimentar o mundo espiritual, você não vá com o mesmo método, com a mesma régua, com a mesma forma, porque é diferente. Então a gente tem que olhar isso de outra maneira. Então,
querer submeter aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Isso aqui é Allan Kardec que fala isso. Está errado isso? Não, não está. Por isso ele desenvolvia... Opa! Boa noite, Paulo. Eu fiquei com uma dúvida bem grande quando você estava citando o exemplo do cara que trabalhava lá em Jequié e que ele poderia falar outro idioma. Qual foi o método de Kardec para poder descobrir as questões de outros espíritos e que não o mesmo espírito que estava falando com ele em todas as perguntas? Entendi o que você está falando, porque você está dizendo o seguinte: quem garantia a Kardec que não era uma encarnação passada daquele médium que estava falando, e sim um espírito fora? Não era somente um espírito, e sim vários espíritos. Isso, mas a reunião que a Kardec fazia, ele fazia evocações de espíritos nominados. Chamava o espírito tal. O espírito vinha e dava uma mensagem, ele era conhecido. E ele fazia uma análise do conteúdo dessa mensagem em relação ao personagem real. Então, ao fazer esse confronto, ele tinha uma ideia de que aquele ali era de fato o espírito que foi evocado. Então, hoje você tem, por exemplo, nas cartas consoladoras, você tem o médium que ele faz assim, ele faz o relato e diz: você tinha um passarinho que chamava Piu-Piu, tinha um gato que chamava Frajola, e que você tinha um cachorro que chamava Uau, lembra disso de tia Vera e tia Magali? Pronto, dá esses detalhes. Você tem dúvida? Porque o médium não sabia. Então, quando você tem informações que são irrefutáveis, você tira a sua dúvida. Porque não existe outra forma de você identificar um espírito. Não existe. Allan Kardec diz que a identidade do espírito é a sua linguagem. Então você tem que ter o discernimento de captar isso. Tinha um médium na sociedade parisiense, chamava Sr. Rosen, que ele recebia ninguém menos do que o espírito de verdade. Vocês sabem quem é o espírito de verdade? Vai aparecer em outras mensagens ele assinando com o nome de Jesus. Mas Allan Kardec não quis ganhar essa briga e botou o espírito de verdade lá quando ele publicou o livro dos médiuns. Mas observe o seguinte, que quando o Sr. Rosen trouxe uma mensagem do espírito de verdade, Allan Kardec falou assim: isso aí não é espírito de verdade não. Ele se chateou e saiu da sociedade. Por que ele falou que não era espírito de verdade? Porque tinha uma história desses espíritos, uma mensagem que tinha. Hoje, os estudiosos do Evangelho sabem se as cartas foram escritas por Paulo ou não, pela coerência da linguagem. Até hoje existe isso, encarnado do passado, eles fazem essas pesquisas. Então, é uma coisa que Allan Kardec fazia isso. Observe que Allan Kardec não tem fórmulas para dizer faça assim ou faça assado. Ele usa um critério de bom senso para discernir coisas que ele identifica como importantes. A identidade dos espíritos é um capítulo do livro dos médiuns. Ele escreve sobre isso, para falar sobre essa questão. Entendeu? Bom, então não tem como. Aí o que a doutrina espírita traz como base da sua ciência? E eu volto a dizer aquilo que eu falei mais cedo. Os pressupostos da doutrina espírita são fundamentos de todas as religiões. Todas as religiões acreditam nisso aí. Aí você diz assim: poxa, mas eu tenho um amigo católico que virou para mim e falou assim: Tasso, a gente combina em tudo, só não em uma coisa, esse negócio de reencarnação. Aí eu falei: você gosta da Bíblia mesmo, de verdade? Ele falou: gosto. Você conhece a Bíblia? Ele disse: mais ou menos. Então vai lá no Monte Tabor agora comigo. Bora lá no Monte Tabor, nós dois? Lá no Monte Tabor, nesse exato momento, está Jesus, Tiago, João e Pedro. E Jesus está em cima do Monte Tabor, recebendo a visita de dois personagens. Quem são eles? Elias e Moisés. Moisés tinha morrido já tinha uns 1.300 anos.
Elias tinha morrido, já tinha uns 800 anos. E os dois estavam ali agora. Aí, Jesus está conversando com aqueles dois espíritos, cedendo, inclusive, material de uma forma tal, matéria física, era um fenômeno de efeito físico, porque os outros estavam vendo também aqueles corpos ali, estavam sendo vistos pelos demais. E eles acharam que eram tão reais que disseram: o senhor quer que nós construamos cabaninhas para eles? Eles vão passar a noite aqui conosco. Olha a inocência dos três. Jesus transformou o seu corpo estava de uma forma diferente, porque ele estava doando os fluidos para aqueles dois que estavam ali. Aí, quando os dois vão embora, desce Jesus, e aí chega Pedro desconfiado e pergunta assim: ô mestre, tira a dúvida aqui, que a gente está aqui conversando nós três. Não era verdade, ou não era importante, ou não foi dito que primeiro vinha o Elias para depois vir o Messias? Olha que pergunta. Por quê? Porque, teoricamente, Jesus já tinha aparecido e o Elias só tinha aparecido agora. Ou seja, primeiro apareceu o Messias para depois aparecer o Elias, e a história era contrária. A pergunta foi capciosa. Aí Jesus responde: em verdade, o Elias já veio, mas não reconheceram. E Mateus, não satisfeito, escreve: e todos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ou seja, Mateus afirma que João Batista é uma reencarnação de Elias. Aí você diz assim: mas quem garante que Elias não se materializou como João Batista? Tem uma explicação que não tem ninguém que vá refutar. João Batista foi parido por uma mulher chamada Isabel, que era prima de Maria, e que engravidou dele 6 meses antes de Maria engravidar de Jesus. Isso está tudo contado no Evangelho. Ou você diz que aquilo ali não existiu, ou você tem que admitir que reencarnação está explícita na Bíblia. Como é que você diz que não acredita? Eu não vou nem Nicodemos, que tem que nascer da água do Espírito, o vento sopra onde quer, que não sei o quê, você não entende das coisas da terra, como é que vai entender das coisas? Eu não vou nem aí, que é muito subjetivo. No reino do meu pai tem muitas moradas, na casa do meu pai tem muito... Não vou aí, eu estou no explícito. Minha irmã uma vez estava num culto evangélico. Minha irmã se mete com umas coisas, ela é espírita, mas aí a vizinha fez um culto evangélico, ela foi. E aí, lá pelas tantas, fizeram a pergunta para ela mágica: onde é que você viu na Bíblia a reencarnação? Ela pegou o telefone e me ligou no meio do culto. Pode um negócio desse? Aí ela perguntou assim: Tasso, me diga aí, onde é que tem? Aí eu falei: você quer isso objetivamente ou subjetivamente? A pergunta tem que ser, porque vai que ela... Aí ela chegou e fez assim: me diga de verdade. Eu digo: então vá para o Monte Tabor. Aí ela foi lá e falou, e fica todo mundo sem poder dizer nada, porque está escrito lá. Então, existência de Deus ninguém duvida. Até os budistas, que são assim, mais desapegados com essa coisa da divindade e tal, mas eles têm a sua certeza de que existe um propósito, uma unidade, que você chama do nome que quiser. Shakespeare diz lindamente: a flor pode ter qualquer nome, mas sempre vai ter o mesmo perfume. Deus pode ter qualquer nome, mas será sempre Deus. Pode falar o que quiser, como quiser, o nome que você quiser dar, não tem problema, será sempre Deus. Então, imortalidade da alma. Olha só que legal. Você diz assim: eu vou fazer uma oração para São Francisco de Assis. Alguém aqui é devoto de São Francisco? Santo Antônio? Alguém já botou Santo Antônio de cabeça para baixo? Não? Por que você faz uma oração para um santo? Qual é a sua expectativa? Ser atendido. Mas quem vai te atender? O santo. Então, para o santo te atender, ele tem que estar vivo. Concorda com isso? Porque São Francisco,
ele chamava João Pedro. Ele era chamado de Francisco porque ele era francesinho. Ele era todo sofisticado. Depois que virou Francisco, ele abdicou da riqueza. E aí ele vai estar no plano espiritual e você faz uma oração por ele porque você acredita que ele vai ouvir o que você está dizendo. Concorda comigo? Então a gente não está brigando mais por imortalidade da alma, certo? Comunicabilidade de vivos e mortos. Se eu falo com o espírito por pensamento, eu estou me comunicando com ele ou não? Vocês concordam comigo ou já estou delirando? Então esses princípios daí são princípios generais. São princípios gerais que nós não podemos refutar em religião nenhuma. Allan Kardec dizia, quando todo mundo concordar sobre isso, a gente para de brigar sobre religião, porque os fundamentos são os mesmos. Você pode até dizer, o meu livro é melhor do que o seu. Você pode até dizer que a caligrafia do seu livro é melhor, mas o conteúdo é o mesmo, gente. Ah, mas mudou a vírgula do que Jesus falou. Esquece isso. Não se peguem nisso, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Agora, você quer entender os princípios, vá no fundamento. E o quinto princípio da doutrina espírita é reencarnação. A reencarnação foi estudada, foi extremamente estudada por diversos cientistas, por academias modernas. E aí a gente vai ter pessoas que estudaram muito. E esse homem especificamente teve experiências muito interessantes com isso, e ele diz assim, não existe contradição nenhuma entre os fatos e as teorias do espiritismo e os fatos positivos da ciência. Em lugar de parecer ignorar o espiritismo, os sábios deveriam estudar. Aí eu já falei sobre isso, eu vou passar um pouquinho sobre essa questão aqui, porque isso aqui é uma viagem rápida sobre como as religiões, de um modo geral, falam sobre reencarnação. Bhagavad Gita, a alma não nasce nem morre nunca. Ela não nasceu outrora, nem deve renascer. Sem nascimento, sem fim, eterna, antiga, não morre quando se mata o corpo. Imortalidade da alma. Como poderia aquele que a sabe impecável, eterna, sem nascimento, sem fim, matar ou fazer matar alguém? Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, a alma deixa o corpo usado para revestir corpos novos. A reencarnação, ela tem diversas interpretações diferentes de como ela é feita. O livro tibetano dos mortos vai falar sobre um processo da reencarnação seguindo um rito de 49 dias. E você tem lá no final a possibilidade de virar um Deus, virar um ser subhumano ou virar um ser humano. Né? Você tem possibilidades diversas. Chegadas até mim, essas grandes almas que atingiram a perfeição suprema não entram mais na vida perecível, moradora dos males. O nome disso aqui é perfeição, o nome disso aqui é integração, o nome disso aqui é migrar para o todo, que está em todas as religiões e está também no Espiritismo. Na Pérsia e na Grécia, pela mesma razão, é preciso estabelecer penas passageiras da transformação das almas. A metempsicose, quem sabe aqui o que é isso? Quem sabe o que é metempsicose? É uma teoria segundo a qual você pode reencarnar numa forma infra-humana. Você hoje é um homem, amanhã você pode ser o mosquito da dengue. Faz sentido isso? Não, porque a alma que adquire a capacidade de ter inteligência, não faz sentido nenhum habitar um corpo que não processa a inteligência. Não tem a menor finalidade evolutiva um negócio desse. Então o Espiritismo não acredita nessa possibilidade da metempsicose, embora seja para alguns crentes da reencarnação uma possibilidade que o Espiritismo não advoga. Nem todo espiritualista é reencarnacionista, viu, gente? Não é a pessoa dizer eu acredito em espírito, eu acredito em reencarnação, não é automático. Acreditar em reencarnação é acreditar na possibilidade de um espírito que viveu na forma A renascer na forma B. É diferente de ressurreição. Vocês concordam com essa diferença ou tem dúvidas sobre reencarnação e ressurreição?
É a mesma coisa ou é diferente? É diferente, né? Ressurreição é quando vem o mesmo corpo. O sujeito morre e ele ressurge, o mesmo corpo. A reencarnação é quando o sujeito morre e renasce como outra pessoa. Isso é reencarnação. Tudo bem? Então, a metempsicose era uma coisa na Pérsia e na Grécia. Platão dizia que buscar e aprender na realidade não são mais do que recordar. Ou seja, ele admite a ideia de uma vida passada e que nós estamos agora vivendo e nos relembrando de momentos novos que estamos aqui vivendo. O neoplatonismo, a justiça de Deus não é a justiça dos homens. O homem define a justiça sob o ponto de vista da sua vida atual e do seu estado presente. Deus a define relativamente às nossas existências sucessivas e à universalidade de nossas vidas. Olha aí. Tudo bem? Ou seja, nós somos legatários de nós mesmos. A reencarnação explica por que nós temos diferenças. Por que nascemos uns com doenças, outros não? Por que nascemos uns perfeitos e outros não? Por que nascemos um em um determinado lugar e outro em outro? Por que nascemos com este corpo, com esta forma, desse jeito, na casa do pai, na casa da mãe? Por que temos aquele irmão? Por que estamos atraídos por esta ou aquela pessoa? A reencarnação explica esses processos, mas não dentro de um determinismo barato e simples, apenas dizendo que somos atraídos uns aos outros pelas nossas afinidades, sobretudo pelas nossas paixões mais próximas, que podem ser o amor ou a dor, que pode ser a necessidade da experimentação, do reencontro, ou também pode ser apenas o refazimento, a reparação dos erros do passado. É isso que faz a gente se atrair, é isso que faz a gente chegar. Não quer dizer que seja aquele filho que nasceu, o irmão morto, não quer dizer, mas também pode ser que seja. Não existe nenhuma lei que diga que não pode ser, nem nenhuma lei que diga que tem que ser. Percebe, gente? Isso é uma coisa realmente de relaxar um pouco mais, porque a encarnação, vai dizer Lázaro, é o grande presente de Deus dentro da evolução do espírito. Você já pensou se eu não reencarnasse, eu ficasse Paulo o tempo todo? Ia ser chato, eu não ia ter outra possibilidade. Eu preciso nascer japonês, eu preciso nascer na África subsaariana, se é que eu não já nasci, eu preciso nascer na Europa, eu preciso nascer dentro d'água, eu preciso nascer de alguma outra forma para poder mexer a minha experiência. E eu vou ser levado para lugares e experiências relativas às minhas carências de aprendizado evolutivo. Então eu vou para onde? Eu vou para onde a minha mente, o meu espírito necessitar. É a experiência que vai me trazer, vai me atrair, vai me trazer. Tudo bem? Os romanos, todas essas almas, depois de haverem durante milhares de anos girado em torno dessa existência, são chamadas por Deus em grandes enxames para o rio do esquecimento, que era o rio Létis, né? A fim de que, privadas de lembrança, revejam os lugares superiores e convexos e comecem a querer voltar o corpo. Pois não? Boa noite. Boa. Com relação à reencarnação, tenho uma grande dúvida. Você falou, você desencarnou, Paulo. Aqui no planeta Terra, você não existe mais, não. Paulo. Não. Como é que posso dizer que você se reencarnou ou até em outra espécie, se você no planeta Terra que nós vivemos, o ser humano, quer dizer, eu ainda tenho boa essa pergunta, dúvida. Sua pergunta é excelente. Isso, eu vou lhe dizer dúvida. que existem duas instâncias. Obrigado. O espírito e o personagem. O personagem é a história que eu estou vivendo agora, que faz parte do espírito, mas não é o espírito na sua totalidade, porque eu não sou só Paulo, eu sou Paulo e minha experiência pregressa toda e minha experiência futura também. Eu sou a potência do vir a ser e a atualização do já vivido. Mas agora, na minha expressão limitada, eu sou apenas isso, esse ser pequenino, barrigudo, cabeçudo e pescoçudo. Percebe? Quando essa forma desaparecer, o espírito que eu sou
incorpora esse personagem como acervo do seu conhecimento, mas ele não se limita a Paulo. Ele agora vai ter mais um conteúdo que sou eu, mas além dos outros todos que eu já vivi e das possibilidades todas que vou viver. O espírito é um grande espectro de acúmulo das experiências reencarnacionistas. Então, a partir do momento em que eu reencarnatórias, a partir do momento que eu vou reencarnando, eu vou adquirindo novos conhecimentos, novas potencialidades, ou melhor, novas atualizações das minhas possibilidades e vou crescendo espiritualmente. Percebe? Como é? Oi. Sim. Essa experiência vivida, encarnada em corpos diferentes, será lembrada em cada reencarnação? Na próxima reencarnação, você vai lembrar que está dando uma palestra aqui. Eu vou chegar nesse ponto aí agora. Pronto, eu vou chegar nesse lugar aí agora, que você está me querendo, tá? Nos tempos modernos, meu caro amigo, eu sou reencarnacionista, isso por 3 razões. Porque a doutrina da reencarnação me parece, do ponto de vista moral, perfeitamente satisfatória, do ponto de vista filosófico, absolutamente racional. Então, isso é já do pensamento moderno. Então, esse cidadão que vocês estão vendo aí, ele desenvolveu um método para estudar reencarnação. Como é que eu estudo reencarnação? Se o sujeito que era não é mais, volta outro. Como é que eu sei que ele é o outro? Foi essa a sua pergunta. Só que tem um detalhe, que às vezes vem um defeito no chip e o sujeito lembra de quem foi na vida passada. A criança nasce dizendo: essa casa não é minha, você não é meu pai, você não é minha mãe é outra, eu moro em outro lugar. E ele começa a pesquisar isso e ele vai pegar 25 mil casos, vai reduzir isso aí para uma quantidade pequena, 2.500, refutou tudo, ele chegou em 25 e publicou o livro, 25 casos de reencarnação. Ele vai fazer essa pesquisa na Universidade de Virgínia, financiado pelo dono da Xerox, que era um apaixonado pelo tema. Se fosse depender da Universidade de Virgínia, ele não pesquisava nada, porque deram a ele um sótão embaixo de uma escada, com água caindo na cabeça, sem ar-condicionado, com a máquina de escrever e uma cadeira quebrada. Mesmo com dinheiro. O dinheiro ele usava para viajar, para ir atrás dos casos, conversar com as mães. Então tem histórias interessantes de uma criança que dizia: eu me chamo fulano, eu morri de tal forma, eu estava num lugar, caí da ponte, caí no rio, morri, mas eu vivia numa casa tal, na rua tal, na cidade tal, o nome da minha mãe é fulana, cicrana, etc. O que ele fazia? Ele ia na casa da pessoa, ele pegava a pessoa, a família da pessoa, e ia a esse lugar onde a menina disse, a criança disse que vivia. E chegava lá e o menino a pessoa começava a reconhecer as pessoas que iam entrando na casa. Oh, esse aqui é fulano, esse aqui é cicrano. E nunca tinham se visto. Chegou o caso de uma mulher que tinha perdido o marido, quando viu que o marido estava reencarnado na criança, quis roubar a criança para ela. Quis levar a criança para a alcova, para que a criança mostrasse que era o marido. Pode um negócio desse? Então, essas experiências que ele faz, ele não tem nenhuma dúvida. Pergunta? Boa noite. Boa. O senhor falou que nós somos atraídos pelas nossas afinidades, né? O senhor falou isso quando? Não, você, desculpe. Ah, sim. Que nosso ciclo, que a gente está aqui, a gente vem perto, que eu já vi em aulas passadas. Mas como é que justifica uma pessoa que volta tão longe de seu ciclo? Entendeu a pergunta? Não entendi, mas o problema do voltar no ciclo ou fora do ciclo, eu acho que eu entendi sua pergunta, é o seguinte, é que nem nessa, é por isso que eu falo que não tem muita lógica a gente ficar criando esse determinismo, porque o espírito tem um espectro de aprendizado imenso. Vai que naquela experiência especificamente o potencial a ser desenvolvido é outro. Não aquele. Aquele tema não é agora, é depois. Por isso ele vai para outro lugar, você entendeu?
Então, essa parte eu realmente não sei. A gente está vinculado sempre a voltar na Terra ou a gente pode voltar em outro planeta? Não, ó, em espiritismo, também não tem, eu aprendi uma coisa em espiritismo, que é a pergunta, como você me fez agora, a pergunta não é sempre, é frequentemente, porque o nosso padrão evolutivo, nós que estamos encarnados no planeta, é dessa densidade aqui. Mas não quer dizer que se você, por exemplo, você conseguir ter um avanço espiritual, que você consiga ser mais leve espiritualmente, não quer dizer que você tenha que reencarnar na Terra. Tá entendendo? Isso não é, decididamente, não existe essa lógica. Ah, tem sempre, é assim. Aí o pessoal diz, o avião caiu, o espiritismo explica. Gente, isso é furo total. Porque aquelas pessoas eram soldados que queimavam cristãos e queimaram no avião. Nossa, que coisa incrível! Eu não acredito nada disso, gente, sinceramente. Eu acho que pode até ter um ou dois ali que tem um passado conjunto, mas isso não quer dizer. O que quer dizer é o seguinte, na questão 853 do Livro dos Espíritos, na letra A diz assim, na hora da morte você não tem o que fazer. Essa semana uma menina teve um acidente de carro, o carro virou, ela saiu do carro, foi para a pista, o carro veio, bluf, matou. Então, você vê que lá na questão 853, na hora não tem jeito. Você vai dar os pulos que quiser, mas não tem muito jeito. Mas o que é que você vai morrer de quê? Eu estou falando assim, você vai morrer de quê, gente? Porque, desculpa dar essa notícia ruim, mas todos nós vamos morrer um dia. Né? Então, a pessoa vai morrer de quê? A pessoa vai morrer de um gênero de experiência de morte, assim como a gente tem um gênero de experiência de vida. Não, os detalhes da nossa vida não estão prescritos. A gente tem alguns encontros, a gente tem algumas afinidades, mas a construção é nossa. Agora, os ambientes e as experiências, nós atraímos essas experiências por conta do nosso processo evolutivo, tá certo? É por isso. Bom, então o que Ian Stevenson vai fazer? Ele vai estudar isso. Ele tem 2 pontos fundamentais no seu estudo, que é, em um lugar, são as chamadas lembranças de vidas passadas, e em outro lugar ele vai estudar as marcas de nascença, que são determinados sinais no corpo das pessoas que estão relacionados a vidas passadas. Por exemplo, marcas de tiro, como crianças que se lembram que foram fulano que morreu dentro de um galpão, que recebeu um tiro no peito e tem uma marca no peito, uma marca de como se fosse de tiro, doenças do coração, problemas que elas trazem no perispírito. Aí a gente volta a lembrar de Sheldrake. A memória e a mente do espírito criam o formato do seu corpo, auxiliado pela genética da biologia que todo mundo estuda. Então, de onde vem essa propensão para ter determinadas malformações? Não vem somente da genética, vem de uma escolha genética para uma experiência mentalizada pelo espírito. Fui longe ou deu para entender? Vou dar um exemplo, que é sempre bom. No livro Memórias de um Suicida, aparece um espírito que ele cometeu um assassinato, ele matou a sua amante, ele enforcou a moça. E ele fez um sentimento de culpa tão grande que ele se matou. E vai parar no Vale dos Suicidas. E lá ele está dentro de uma colônia, lá se preparando para voltar, e ele percebe que o seu braço perispiritual, é bom dizer, ele começa a formigar e desaparecer, como se fosse atrofiando até sumir. E aquilo provavelmente vai trazer uma pessoa que terá um problema de malformação no membro, no braço. Por que o espírito está fazendo isso? Porque ele está trazendo para si uma experiência, porque ele apostou na culpa do seu braço como motivo do seu crime. Está entendendo o que eu estou falando? Ele tem uma culpa. Ninguém fez isso com ele, foi ele quem fez. E como o perispírito ele é cravado, moldado pela mente, a mente cria isso, como cria doença, por exemplo. As doenças que nós temos no corpo são provocadas no primeiro grau, no nível espiritual, e depois perispiritualmente, e depois no corpo físico. Pois não?
Boa noite. Boa. Sobre isso que você está falando, a gente precisa se lembrar que é o espírito que determina o corpo. Isso. E não o corpo que determina o espírito. Isso. Ou seja, de acordo com o estado evolutivo da gente, né, das nossas necessidades como espírito, é que isso vai determinar como o nosso corpo vai vir. Exatamente. Né? É o que a gente está falando aqui sobre a questão do modelo, do modelador organizador biológico, que é o perispírito. Exatamente. Isso aí. Só para reforçar o que você estava falando. Muito bem, isso mesmo. Pois não. Oi, boa noite. É possível chegar a um nível espiritual tão grande, que já evoluiu tanto, que não precisa mais reencarnar, ou necessariamente a reencarnação é eterna? Não, você vai chegar nesse lugar. Você vai chegar nesse lugar. Fique tranquila. Viu? Não se preocupe não, que isso é para todo mundo. A gente vai chegar no lugar que o corpo, esse corpo denso, ele já não ensina nada. Agora, o reencarnar não quer dizer que seja nesse formato. Eu posso reencarnar num lugar onde o corpo seja mais fluídico. Reencarnar significa dizer que o espírito passa a utilizar de um terceiro ente, que é um corpo físico, que pode ser um físico muito mais volátil do que esse. Para nossos olhos até invisível, mas é um corpo, uma espécie de corpo. Mas chega um momento em que ele não tem mais essa necessidade, ele vai viver apenas na sua vivência perispiritual, e o perispírito vai se tornar de tal forma volátil que é quase como inexistente. Tá certo? Que esse aí é o estado do puro espírito que ele vai evoluir. Mas ele viveria eternamente no mundo dos espíritos, não no mundo aqui que a gente vive, né? Aí você está falando uma coisa, e aí eu vou dizer, palavras como eternamente, sempre, é assim, não é assado, eu não uso, porque quando Jesus encarna num corpo físico, é um espírito perfeito que encarna num corpo denso. Então pode ser que um espírito que já tenha alcançado esse grau tenha, por uma necessidade que ele mesmo se submete, uma missão que ele foi confiada, de descer num plano mais denso, e ele vai encarnar num plano físico, como foi o caso de Jesus. Tá bom? Paulo, me diga uma coisa. Então, nesse caso, na encarnação, é certo eu dizer, eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo? É certíssimo. É lógico dizer isso. Ok? 10 minutos, gente. Passa rápido, viu? Passa rápido. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com... Opa, pois não. Dá prioridade a vocês. Paulo, sobre o Memória de um Suicida, nesse caso ele foi provocado pela amante, enforcou ela, matou ela com as mãos e depois se enforcou. Quando o espírito ele evolui, ele pode, por exemplo, trabalhar somente naquele hospital lá e não precisar reencarnar no mundo espiritual? Eu vou dizer a você a mesma coisa. O somente, essas palavras eu não uso, porque ele pode ficar muito tempo lá. Mas vai chegar uma hora que ele vai precisar de uma outra experiência, ele vai precisar estar em um outro lugar e ele pode sair daí para outro lugar. É sempre o pode... É sempre, se ele tiver um grau de serviço, ele pode ficar nesse lugar, mas isso é uma espécie de estagnação sempre, quando você para num lugar e você não se move, porque imagina, o grau de perfeição de um espírito tem um espectro que é quase infinito. Então não é porque ele está naquela condição de estar no hospital da Legião dos Servos de Maria que ele vai estacionar ali para sempre. Ele vai estar ali durante um bom tempo, vai aprender, depois ele vai para outras experiências e vai sempre buscando evoluir nesse sentido. Tá certo? Oi. Boa noite. Boa. Tem prazo para reencarnar? Quando vai reencarnar, a pessoa que escolhe tem alguma coisa que determina? O prazo da reencarnação, isso também está no Livro dos Espíritos. Allan Kardec observa, pelas reuniões que faz com os espíritos, que esse prazo pode ser de algumas horas, de alguns dias a séculos. Isso vai depender muito do espírito. Pois não? Boa noite. Pessoas que tiram suas vidas, se suicidam. Sim. Elas reencarnam e morrem, por exemplo, ela
vive menos porque ela interrompeu na vida passada? Existe uma teoria que diz o seguinte, que nós trazemos uma quantidade de fluido vital para uma determinada quantidade de vida, de tempo na Terra. Por exemplo, nosso corpo é energizado em termos de uma energia fluídica que nos permite viver como se fosse uma bateria durante 80 anos. Abreviado esse tempo, por algum motivo, direto ou indiretamente, há um acúmulo dessa energia ainda nas camadas perispirituais desse espírito que está liberto do corpo. Então, quem vê esses espíritos no plano espiritual vê como se eles tivessem uma espécie de cordão umbilical com raios, energia, dando choque, assim, como se ele tivesse ainda carregado de energia. Isso é ruim, porque isso impede que esse espírito se liberte. Então, a experiência no corpo, ela serve como uma espécie de forma de esgotar essa energia. Então, dizem, essa teoria estabelece que o espírito normalmente vai viver na Terra a quantidade de tempo que faltava para completar o seu tempo de vida. Isso é uma teoria, tá certo? Você pergunta, Paulo, é assim? Eu vou dizer a você, pode ser assim. É como diz Julio Iglesias, em espiritismo é que nem ele. Às vezes sim, às vezes não. Cada caso é um caso. Nada. Mais alguém? Oi, lá atrás. Boa noite. Boa. Essa teoria que o senhor acabou de explanar, ela é majoritária? Não. Ela é uma teoria que está em alguns livros espíritas. Mas você pergunta assim, isso é científico, isso é comprovado, isso é universal? Não. Faz sentido? Faz. O senhor falou também que existe o vale, né, dos suicidas, não é isso? Existe um lugar que é chamado de Vale dos Suicidas, que é um espaço mental daqueles que estão juntos por uma afinidade mental. Esse tempo, no caso dos suicidas, para reencarnar, eles passam por uma espécie de tratamento ou tem o mesmo espaço que os outros espíritos não suicidas retornam? Segundo os relatos, a partir de Chico, que traz a ideia de colônias espirituais, existem entidades venerandas que vão aos lugares aonde estamos, nós que desencarnamos de uma forma equivocada, ainda cheio de fluidos como raiva, ressentimento. Não é só suicídio, não. Existem diversas maneiras da gente não desencarnar bem. Então, apego material, por exemplo, pode ser. Então, existem entidades benfeitoras que vêm ao socorro desses espíritos, trazer esses espíritos para um trabalho de reformulação mental, preparando-os para uma reencarnação, aonde eles vão ter a oportunidade de recuperar-se daquilo que ele carregou na vida passada. Obrigado. Tá bom? Tudo bem, gente? Opa! Boa noite, Boa. Paulo. No caso do suicida, você falou que leva esse tempo. E no caso das pessoas assim que desencarna por assassinato, sim, entendeu? Sim, que sim. foi uma morte assim brusca. O tempo ela também volta para acabar de concluir aquilo? Não. Ou como é que Olha, fica? todo o processo espiritual depende da consciência. Um avião com 400 pessoas caiu, matou 400 pessoas, tem 400 mortes diferentes. Porque cada um vai ter sua experiência pessoal. Então, quando a gente está falando essas coisas, está, digamos assim, no atacado, no varejo. Vai depender do estado do espírito, vai depender do seu grau de desprendimento, vai depender de uma série de coisas, até mesmo das suas experiências pregressas. No livro A Gênese, tem uma pergunta sobre a questão dos espíritos que não vão mais reencarnar na Terra. E aí a resposta é interessante, que ela diz o seguinte: tem espíritos que vão, mesmo que na Terra eles não estejam sendo os melhores, eles num tempo novo, eles vão continuar reencarnando na Terra, porque ele usa a seguinte expressão: o cerne, ou seja, a parte interna, é melhor do que a casca. Ele tem uma experiência negativa porque teve uma infelicidade na sua vida, mas ele é alguém que, se tiver o espaço correto, ele vai fazer diferente. Está entendendo?
Então tudo depende do estado mental nosso. Por isso que eu digo, gente, a ciência nos privou a sabedoria do Espírito. Porque se nós tivéssemos a certeza que temos, que somos espíritos vivendo experiências humanas, vocês acham que a sociedade seria essa coisa tão mesquinha que é? Porque imagina, nós estamos simplesmente caminhando cegos para um abismo. Quando estamos presos, uma pessoa drogada tem um problema, porque não vende cocaína no plano espiritual. Mas ele continua com a impressão do vício. Pensa a agonia que é. Então, essas coisas no plano da Terra, se nós tivéssemos essa cultura, nós seríamos muito mais bem informados, nossos valores seriam outros. Pois não? No livro, eu não me lembro se é Na Hora da Partida ou Na Hora do Adeus, sim, mas é nesse livro que fala... a gente sabe que na casa do nosso pai existem muitas moradas, né? Então, no livro fala que quando a gente parte, a gente só vai para um lugar. O lugar que a gente se afina em ir. A gente vai para lá, né? Então, considerando que na casa do nosso pai tem muitas moradas, tem o Vale dos Suicidas, onde eles vão para lá porque tem um tratamento, entre aspas, específico para ser dado àquelas pessoas que se suicidaram, né? Tem também tem vales, tem colônias, tem várias nomenclaturas, né? Hospitais. Então tem também o dos abortados, que aqueles que são abortados também vão para os lugares que precisam ser tratados como abortados, que muitas vezes ficam em estado de feto e tal, precisam ser tratados para poderem evoluir. Então, tem várias localizações que a gente vai quando desencarna, de acordo, como o Paulo falou, com o estado evolutivo de cada um e a necessidade de cada um. Eu já tive a oportunidade de conversar com o espírito e perguntei exatamente isso. Ela foi uma freira que fundou a ordem de Irmã Dulce. Eu conversei muito com esse espírito, muito. Tive a oportunidade durante muitos anos. E aí, de vez em quando, eu ainda bato um papo com ele. Perguntei, irmã, quando a senhora desencarnou, a senhora foi para onde? Para a igreja. Como era a sua igreja? Eu estava sozinha na minha igreja. Minha igreja estava destruída e eu estava sozinha nessa igreja. Fiquei durante muito tempo lá. Ela não foi para lugar nenhum, ela foi para uma igreja que ela construiu mentalmente. E ela foi para esse lugar. Até que chegaram alguns amigos, pegaram ela e levaram para outro lugar. Então, gente, tem muita história contada nos livros. Podem ser realmente relatos de situações? Podem. Mas podem existir outras. O que eu quero dizer é que aonde houver a extensão da mente, há a possibilidade da construção de um plano espiritual. É isso que a gente precisa entender. Porque eu posso ir para um lugar coletivo e posso ficar preso às ruínas de uma casa. Posso ficar na minha casa, lá puxando o pé da minha mulher, de Ricardão, que ocupou meu lugar. Eu posso fazer um monte de coisa. Mas o que eu tenho que dizer a vocês é que nós precisamos nos preparar para viver, porque não será diferente o ser que vive hoje do ser que viverá amanhã. As paixões e os vícios, as encrencas que a gente tem hoje, a gente passa a ter amanhã. Por que suicídio não adianta? Porque não resolve o problema de ninguém. A única coisa que eu faço quando eu tiro a minha vida é eliminar a única forma que eu tenho de resolver a minha angústia. É como se eu pegasse e tivesse a necessidade de um remédio e jogasse o remédio fora para me livrar da doença. É mais ou menos isso. Mais uma vez eu digo, se homens como Ian Stevenson e Jim Tucker, que substitui ele hoje ainda na Universidade de Virgínia, ano passado eu tentei trazer Jim Tucker para cá fazer uma palestra. É difícil trazer essas pessoas, principalmente para eventos que têm uma conotação religiosa, é difícil, porque a academia não perdoa. Muitos, Banerjee, que fizeram estudos, e muitos outros têm que fazer e têm que ter coragem para assumir esses experimentos. Por isso que a ciência da reencarnação é algo que ainda engatinha mais gente.
Na minha casa eu recebi um espírito que veio me dizer que chegava. A minha mulher não estava grávida, nem sabia, tínhamos um filho, e de repente eu desdobro dentro de casa, chego no corredor da casa, como eu estou aqui vendo vocês, e tinha uma menina que ficava com a mão para trás, os cabelos longos, moreninha, olhava para mim, sorria, só fazia rir, e eu perguntava: o que é que você está fazendo aqui? E ela só fazia rir. Aí de repente, uma semana depois, Carla disse para mim: estou grávida. Eu só fiz rir, não falei nada para ela, nada. Aí passou um tempo, ela foi no médico, fez lá o exame para saber se era menino ou menina. Adivinha? Eu fiquei rindo, porque eu já sabia. A primeira neta da minha mãe, porque tudo era menino, né? Vem essa menina, e veio me dizer antes quem é ela. Não sei, porque ela não me disse na hora, e também não disse para mim quem ela era, porque eu esqueci. Mas eu sei que nós já vivemos juntos, porque ela sorria para mim e eu reconhecia ela. Eu dizia: o que é que você está fazendo aqui? Ou seja, aquela coisa que você conhece uma pessoa e chega em sua casa. Está entendendo? Você pergunta assim: você tem alguma dúvida? Minha dúvida é nenhuma. A minha encrenca hoje não é a dúvida. Minha encrenca hoje é o que eu vou fazer com a minha vida de hoje, pensando no amanhã. De que maneira nós vamos viver o hoje pensando no amanhã? Você pergunta assim: Paulo, qual é a sua curiosidade de saber qual foi seu personagem numa vida passada? Eu digo a vocês: nenhuma eu quero saber. Dizem que eu fui um bispo da igreja. Parece. Até. Não sei, não quero saber. Por quê? Não me interessa. Hoje, com certeza, eu sou a melhor edição desse espírito. Porque evolui. Agora, a minha preocupação é o que eu sou hoje e o que eu vou ser amanhã. Os meus engasgos de hoje eu tenho que resolver com o personagem de hoje. E, gente, se a gente botar isso na cabeça, sair dessa ideia de que isso é uma relação piegas, é uma coisa de fé, é uma coisa de que não tem o que fazer, de se apegar em permanência, etc. Se a gente sair disso e considerar que a vida espiritual é uma construção de todos os dias, nós vamos ter possibilidades de avançar muito espiritualmente e de ter encontros gloriosos com os nossos colegas do passado e, quem sabe, os nossos novos amigos do futuro. Então, a bondade de Deus está aí, em nos oportunizar as mudanças e as renovações, para que a gente possa justamente crescer, conforme questão 132 do Livro dos Espíritos. Para que Deus submete o espírito à reencarnação? A resposta é: para fazê-lo chegar à perfeição. A perfeição é o estado do puro espírito, que a gente vai chegar reencarnando. Então a gente não está aqui para defender posição de personagem. A gente está aqui para aprender. Por isso, abram a cabeça, abram seus corações e aprendam com a vida, para simplesmente poder depois usufruir um pouco melhor da visão do espaço, que deve ser bem bacana. Tá bom, gente? Fiquem em paz, em nome de Deus, que assim seja. Obrigada, Paulo.